Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Salmo 116. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje pode ser interligado com o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Onde há uma ordem ativa de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa ordem ativa, mandato de Jesus aos seus discípulos, ocorre após a ressurreição. Faz parte do que é chamado de grande comissão, onde Jesus dá uma missão clara e urgente: a proclamação universal do evangelho. E a forma a qual nós temos que pregar o evangelho é com nossas vidas, com a nossa forma de viver. A nossa forma de viver já não é qualquer forma. Nós vivemos na lógica do ressuscitado. E Jesus não limitou essa ordem aos apóstolos, ele aponta para que todos os seus seguidores possam verdadeiramente pregar o Evangelho. Isso nos faz refletir sobre a responsabilidade pessoal, o cuidado com a forma, ou seja, como que nós vamos transmitir o Evangelho e, consequentemente, o que nós estamos fazendo na nossa caminhada. Nós não podemos dividir o que nós fazemos na igreja, em nossas comunidades paroquiais, e o que nós estamos fazendo de nossas vidas. É a mesma coisa, não se separa, nós não somos duas pessoas, da mesma forma que nós não somos duas pessoas, devemos unicamente viver em Cristo. E na primeira leitura de hoje, em Gálatas 2, dos versículos 1 ao 2 e 7 ao 14, é um trecho onde Paulo relata sua ida a Jerusalém para discutir a questão da pregação do Evangelho aos não-judeus e os desafios que enfrentou. Ele enfatiza sua autoridade como apóstolo e seu confronto com Pedro por um comportamento incoerente em relação aos gentios, ou seja, os não-judeus. E esse texto trata do conflito entre a liberdade cristã e a influência da lei judaica. Aqui o texto não trata de ficar apontando do conflito como algo que nós devemos ficar destacando como se fosse de importância. Trata de que, numa vida em comunidade, que uma vida no crescimento da graça de Deus, será preciso um entendimento melhor sobre a própria vontade de Deus. E quando ele menciona o confronto com Pedro, ele não destaca no aspecto de estar satisfeito com isso, mas traz na dimensão de refletir sobre a liberdade cristã. E ele lembra que o Evangelho é universal e libertador. A lei, com seus rituais e obrigações, como a circuncisão, não pode ser imposta aos que vivem sobre a graça de Cristo. Para o contexto atual, isso pode ser visto como um chamado a rejeitar toda forma de legalismo e discriminação dentro da igreja. E o grande desafio, muitas vezes, nós estamos dizendo aqui que a tradição não é importante, mas se nós fôssemos analisar assim, há muitas formas de vivência, formas de entendimento que pertencem a uma determinada época. E no momento em que nós vivemos hoje, é preciso refletir aquilo que o Evangelho exige de nós hoje. Nesse sentido, nós podemos pensar sobre a coerência do testemunho. Nós não podemos simplesmente sucumbir à pressão e ao medo da opinião alheia. Nós temos que ter coragem sobre aquilo que nós estamos vivendo. Temos que resistir à hipocrisia e, novamente, à inclusão e comunhão.
O exemplo de Paulo e sua defesa da igualdade entre judeus e gentios nos chama a promover uma igreja que tem como fundamento, sim, a conversão, mas deve olhar para as pessoas, para que então, primeiramente, olhando para as pessoas, convoque as pessoas para uma vida de reconhecimento dos pecados e do reconhecimento, uma conversão, para que então ocorra um processo de inclusão. Ainda mais uma sociedade cada vez mais multicultural, esse chamado é mais urgente e devemos nos esforçar para quebrar barreiras, as quais nós conseguiremos então alcançar os corações das pessoas e transformar pelo testemunho. E no Evangelho de hoje, em Lucas 11, dos versículos 1 ao 4, apresenta a versão de Lucas do que é conhecido como oração do Pai Nosso. Nessa passagem, os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a orar, e ele oferece uma oração simples, porém profunda, que reflete as principais necessidades humanas e espirituais. E por qual razão os discípulos pedem? Pois eles veem Jesus orando. Lembra o que foi dito no início? Que a nossa forma de vida, que a nossa postura, as nossas ações, sejam ações do ressuscitado, e com isso nós vamos influenciando onde seja que nós estivermos. Isso mostra também que a oração era algo desejado e que os discípulos reconheciam a importância da oração na vida de Jesus. E quando Jesus começa de fato a ensinar, dizendo que Pai santificado seja o teu nome, denota uma relação íntima e próxima entre Deus e o ser humano. Chamar Deus de Pai não era comum nas orações judaicas da época, e Jesus destaca essa proximidade em ensinar seus discípulos. E ao dizer santificado seja teu nome, é o reconhecimento da santidade e glória de Deus. A oração começa com uma atitude de reverência e adoração. E ao adorarmos Deus verdadeiramente, isso deve ser expresso em vida. A nossa vida é um sinal de reverência e adoração a Deus. A nossa forma de enxergar as coisas do mundo tem uma lógica de adoração. E ao dizer venha o teu reino, expressa o desejo que o reinado de Deus, já iniciado com a vinda de Jesus, se concretize plenamente no mundo. O reino de Deus refere-se ao domínio de Deus sobre todas as coisas, especialmente sobre os corações dos seres humanos. Dá-nos a cada dia o pão nosso de cada dia. E aqui a oração trata das necessidades espirituais, inicialmente, e agora nesse ponto as necessidades materiais. O pão simboliza o sustento diário, representado quanto alimento físico, assim como cuidado espiritual. Ao pedir esse pão, e uma dependência de Deus, a confiança diária em Deus, não só pelas necessidades físicas, mas também espirituais. E ao dizer, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, Jesus ensina a reconhecer nossa condição pecadora e a necessidade do perdão divino. Se nós precisamos de perdão, se nós precisamos ser perdoados a todo momento, aqueles que também, que se porventura cometerem ofensas a nós, nós devemos ter a mesma disposição em perdoar. Não adianta somente pedir a Deus para que nos perdoe. Devemos ter em nosso coração o pedido de perdão. E no pedido de perdão viveremos uma lógica de transformação e libertação. Tudo isso vai nos apontar para uma intimidade com Deus e tal intimidade nos transforma no dia a dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.